Bom, gente, voltando então aqui para falar agora sobre o módulo Especialidades Médicas da quarta edição do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Não consegui assistir todas as palestras, repetindo, né? Essa aqui foi muito legal, foi com a doutora Luciana Bretas e a doutora Flávia Nakamura. O título da palestra delas foi O uso do canabidiol oral e tópico para cicatrização de ferida na pele em doença rara. Que doença era essa? Epidermólise bulhosa. Então, para quem não conhece, é uma das doenças mais angustiantes que eu já tive contato até hoje. Então, são bolhas que se formam de segundo grau e que vão evoluindo para terceiro, quarto grau. Qualquer toque da roupa da pessoa, ela já forma essas bolhas, essas feridas elas ficam abertas, tem difícil cicatrização, duram anos, né? E começam, então, depois de um tempo, né? Elas estão sempre produzindo secreção o tempo inteiro, e elas podem migrar, então, para um câncer de pele ou para uma infecção, né? As pessoas ficam mais propensas a isso. Podem, inclusive, perder membros por conta dessas infecções e tudo mais, né? Então, elas fizeram uma palestra falando do uso oral e do uso tópico, né? Do uso oral, elas apresentaram o estudo delas, né? O óleo full spectrum, que é todo mundo lá dentro, e o broad spectrum, tudo menos o THC, via oral, porque também muitos. Por que o broad spectrum sem nada de THC? Porque muitos são crianças muito nenês, muito pequenininhos, muito jovens, né? Ou então crianças, né? Então, aí tem que se ter todo um cuidado em relação ao THC via oral, né? Então, o que elas observaram nesse estudo, né? Usando via oral, tiveram uma redução do número de bolhas, uma redução do tempo de cicatrização, um aumento do humor e do sono dessas crianças, né? Porque muitas delas usam antidepressivos, né? Porque já que elas têm uma questão complexa, né? De viver, de brincar, de se relacionar com outras pessoas, é muito estresse, né? Observaram também o crescimento de cabelo, embora isso não tivesse em foco, né? Porque você tem ali um estímulo do folículo capilar e esses pacientes eles têm muita questão por atingir a pele, né, de realmente ter uma menor quantidade de pelos, né? Principalmente na cabeça, né? E aí elas mostram um estudo sobre um uso tópico muito interessante, que é uma espuma à base de CBD, outras plantas e vitaminas, né? Porque né? Porque na forma dessa espuma, né? Você teria uma atividade antisséptica, também você não submeteria essa pele a questões físicas estressantes para essas bolhas, né? E esses estudos, então, mostraram o efeito anti-inflamatório, antimicrobiano e cicatrizante dessas espumas. Então, para esses pacientes, esse estudo ele é muito importante, né? Quem conhece alguém, ou já teve alguém por perto que sofre com epidermólise bulhosa, sabe como que é uma vida muito difícil, né? Então, essa aqui é uma coisa muito importante, né? A outra palestra que eu assisti foi da doutora Paula Daustella, o título é Cannabis no Cuidado Integrativo de Pacientes com TEA, Nutrologia como Aliada Terapêutica. Então, TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então, ela mostrou vários estudos, todo mundo mostrou vários estudos, tá? É bem importante deixar isso claro, que eu não estou enfatizando, né? E ela traz, então, por exemplo, alvos terapêuticos potenciais para tratar, então, né, esses pacientes com anti-inflamatórios, antioxidantes, agentes que modulam o sistema endocannabinoide, por exemplo, inibidores da degradação de endocannabinoides, né? Agonistas dos receptores canabinoides, os próprios fitocannabinoides que vêm da planta, nutracêutico, né? Nutracêuticos com ação no sistema endocannabinoide. Falou muito da importância do PEA, né? PEA é palmitoil etanolamida, né? Que é um endocannabinoide-like, né? Um canabinomimético, né? Um endocannabinomimético, se a gente puder falar assim, né? Ele potencializa a ação da anandamida. Então, ela explica, né, que pacientes com TEA eles possuem níveis reduzidos do próprio PEA, né?
melhora a irritabilidade, então a administração desse pé, desses pacientes, modula a neuroinflamação, né? O pé é muito, muito importante. E também a necessidade de suplementar esses pacientes com vitamina D, porque eles têm deficiência nesse tipo de vitamina, né? Ela falou muito mais coisa, foi uma palestra bem completa para quem queria entender mais sobre o espectro autista. Foi bem gigante mesmo. Aqui eu trouxe alguns pontos, né? Depois a gente teve a palestra do Dr. Francis Ney Nascimento sobre nanotecnologia e microdosagem nas doenças neurodegenerativas. Ele, como sempre, mostra muita coisa, né? Sobre THC, CBD, microdose, Alzheimer, Parkinson, né? Mas aqui, só para resumir, ele explica que são poucos estudos que tem, acho que são, se não me engano, 4, 2 de fora e 2 dele, né? Sobre o uso de microdoses e a reversão da perda cognitiva. Então, a gente sabe que com o envelhecimento a gente perde parte dos nossos receptores, né, CB1, a gente perde, inclusive, a produção de endocannabinoides. Então, é importante fazer uma suplementação, né? E aqui é interessante que o resultado dele é isso, ó, é reversão da perda. Então, quem já perdeu, reverte, né? A perda cognitiva. E aí ele propõe um termo na palestra muito interessante, que é reposição canabinoide. Ele diz, olha, se todos usássemos, né, sobretudo os mais idosos, cronicamente, né, em baixas doses, para contrapor essa perda, né, que é natural, né, no envelhecimento dos receptores e dos endocannabinoides, a gente teria aqui uma coisa favorável, né, na prevenção dessas doenças neurodegenerativas, né? Aqui uma palestra da doutora Mariana Prado sobre ginecologia, muito legal também, que se chamava Cannabis Medicinal na Saúde da Mulher. Então ela traz vários estudos para tudo isso que eu vou falar, sempre com desfechos, né, questões promissoras ou já positivas, né, no campo da endometriose, transtorno disfórico pré-menstrual, no transtorno da menopausa e no transtorno da menacme, que é o período, não sabia, né, isso aqui, entre a primeira e a última menstruação da mulher. Então, melhorando questões de libido, TPM, insônia, ansiedade, lubrificação, né? Então foi bem bonitinha, eu gostei bastante dessa palestra. Gente, tinha muito mais, lógico que tinha muito mais. Eu não fui capaz de... anotei várias outras coisas, mas aqui eu achei importante trazer algumas, né? Até para não estressar todo mundo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos, porque no próximo evento eu sempre busco trazer as novidades, sobretudo para aquelas pessoas que não podem ir até esse simpósio, ou porque estão fora do estado de São Paulo, ou porque financeiramente não tem condição. Então o Canabinal ele tenta fazer essa divulgação aqui científica de uma maneira bem simplória, sem grandes ambições, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!